oitavo ano, eu sou professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 98. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perímetro de figuras planas. Esse é um assunto que vocês já viram, né? A gente já estudou isso lá desde o sexto ano, mas a gente vai dar uma relembrada nessa parte antes da gente prosseguir para o estudo das áreas de figuras planas. Então, nosso objetivo hoje vai ser retomar o conceito de perímetro e aplicar o conceito de perímetro na resolução de problemas. Então, os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Então, inicialmente, vamos relembrar, o conceito de perímetro. Então, o perímetro ele vai ser o quê? Ele vai ser o comprimento do contorno de uma figura plana. Então, o comprimento do contorno de uma figura plana vai ser o perímetro dessa figura. O perímetro nada mais é do que o que a gente chama ali da soma de todos os lados, né? A gente fala que para calcular o perímetro basta somar todos os lados da nossa figura, porque essa é a ideia. Eu estou querendo saber o valor do contorno da minha figura, certo? A gente vai estudar mais para frente, no caso ali, quando a gente estiver falando de círculo, que daí no círculo a gente não tem o valor do lado, mas nós vamos ter o estudo, de como que a gente calcula então o comprimento do contorno do círculo, No caso, o círculo é o contorno, A circunferência, perdão. Como que a gente calcula o comprimento da circunferência, que é o contorno do círculo. Então, a gente vai ver mais pra frente, claro, Mas quando a gente trabalha com figuras planas ali, que tem lados, o perímetro nada mais é do que a soma de todos esses lados, ok? Então, o comprimento do contorno de uma figura plana é o perímetro desta figura, ok? A medida do perímetro de um polígono. Se a figura plana for um polígono, a medida do perímetro, no caso, vai ser a soma das medidas dos comprimentos dos lados, que foi o que a prof falou. Como assim? O que é interessante a gente pensar quando a gente fala de um polígono é, se eu estiver trabalhando com um polígono que tenha, um polígono regular no caso, que eu tenha todos os lados iguais, eu posso fazer o valor do lado, mais o valor do lado, mais o valor do lado. Mas, por exemplo, se eu tiver um triângulo com 3 lados iguais, eu posso fazer apenas 3 vezes o valor do lado. Se eu tiver um polígono regular de 5 lados iguais, eu posso fazer apenas 5 vezes o valor desse lado, certo? Então, vai depender de que tipo de polígono que a gente está trabalhando, tá certo? Olha só esse exemplo aqui, o exemplo de número 1. Calcular a medida do perímetro P de um quadrado cuja medida do comprimento é de 5,2 centímetros. Então, aqui a gente entra naquele caso, que eu tenho um polígono regular de 4 lados iguais. Para calcular o perímetro desse polígono, eu posso fazer 5,2 mais 5,2 mais 5,2 mais 5,2. Ou eu posso fazer 4 vezes 5,2. Não é isso que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes o 5,2. Então, vocês podem calcular dessas duas maneiras, tá certo? Mas pela definição, eu estou fazendo o quê? Estou somando os 4 lados, ok? Então, a medida do perímetro do quadrado vai ser igual à soma das medidas dos lados, do comprimento dos 4 lados, que são congruentes no caso. O perímetro a gente geralmente chama de P, então aqui no caso P é igual a 4 vezes 5,2 centímetros. Isso eu vou ter então como resultado 20,8 centímetros. Sempre bom ressaltar, eu preciso trabalhar sempre com unidades de medida iguais. Então digamos que eu tinha lá um desenho, sei lá, um triângulo aqui. E aí eu tinha que aqui era 1 metro e que aqui é 89 centímetros. Percebam, eu tenho duas unidades de medida diferentes. Eu não posso somar 89 mais 1. Claro que não, porque aqui eu tenho 1 metro. Quanto é 1 metro em centímetros? 1 metro, na verdade, são 100 centímetros. Então, eu teria que somar 89 mais 100. Então, cuidado, tá, gente? Quando a gente for trabalhar tanto com área ou com perímetro, eu preciso ter a mesma unidade de medida, tá? Na minha figura. Às vezes acontece, do exercício querer ali fazer uma pegadinha
e aí ele coloca duas unidades de medida diferentes. Então, cuidado, tá? Preciso trabalhar sempre com as mesmas unidades de medida, ok? A representação do perímetro é sempre com a unidade simples, então no caso aqui centímetro continua centímetro. Nós vamos ver, né, na próxima aula sobre área, né? Quando a gente trabalha com área, a gente trabalha com a unidade de medida ao quadrado, tá? Mas para o perímetro é a unidade de medida simples, ok? Agora, veja um exemplo de número 2. Obter a medida do perímetro do polígono a seguir. Aí você vai pensar, beleza, é bem tranquilo. Eu preciso só somar todos os lados. Opa, temos um problema. Eu não sei quanto vale esse lado, não sei quanto vale esse pedaço aqui, não sei quanto vale esse pedaço lá, não sei quanto vale esse pedaço lá. E agora, como é que eu vou fazer? Nós vamos ver como que a gente pode fazer, tá? Porque existe um jeito até bem facinho de você conseguir descobrir ali quanto vale cada um desses lados, tá? Mas você tem que tomar cuidado, você precisa fazer a soma de todos esses lados, beleza? Então, olha só. Aparentemente, né, faltam o quê? Algumas medidas para o cálculo da medida do perímetro dessa figura, né? Vamos analisar as situações que a gente tem. Então, observando os segmentos horizontais e verticais da figura. Vamos ver primeiro aqui. Observe todos os segmentos verticais, no caso, os que estão pintadinhos em vermelho aqui, olha só. A soma das medidas dos segmentos verticais em vermelho é igual a 8. Por quê? Da onde que eu tirei esse 8, gente? Se do lado de cá mede 8, e eles são, né, no caso, todos ângulos retos aqui, ou seja, são retinhas paralelas a esse 8, é óbvio que a soma de todos esses pedaços aqui tem que dar 8. Se do lado de cá mede 8, todo esse pedaço aqui também tem que medir 8. Então, nós já temos que a parte vermelha ali, né, os segmentos verticais deste lado medem 8 centímetros, ok? Agora, analisando as partes verdes e amarelas. Observem só. A medida dos segmentos horizontais em verde é 12 centímetros. Por quê? Daqui, se eu continuar até lá, eu vou ter os 12 centímetros que eu tinha lá em cima, correto? Tenho 12 centímetros, aqui eu tenho 12 centímetros. Falta calcular esse pedacinho aqui do meio, tá? Mas a parte vertical desse pedacinho do meio eu já calculei. Não calculei? Era 8. No caso, fazia parte da soma das outras partes vermelhas, mas é 8. Essa parte amarela é do mesmo tamanho dessa parte que ele está medindo aqui, que são 2 centímetros, certo? Então, se embaixo mede 2, em cima também mede 2. A soma dos dois ali tem que fechar 4. Então, a parte amarela ali mede 4 e a parte verde mede 12, conforme a gente viu na figura, certo? Aí você vai falar assim, ai, professora, mas como que eu vou lembrar disso tudo? Gente, isso aqui não é lembrar, você vai analisar a figura e ver o que você consegue deduzir a partir das informações que o exercício está te fornecendo, tá? Então, então todo exercício que não tem as medidas eu tenho que fazer isso. Não, não é exatamente dessa maneira, você vai ter que observar o que está acontecendo. Eu já vou fazer um desenho aqui no quadro para a gente dar uma analisada numa situação também. Então, agora como que eu vou fazer para calcular o perímetro? Vou calcular o perímetro. No caso aqui, o 16 que ele coloca, gente, é o amarelo mais o verde, tá? Aí eu vou calcular o perímetro. Eu sei que a parte vertical era 8, a parte amarela é 4 e a parte verde é 12. E aí eu tenho que somar esses valores que eu já tinha, ó. O 8 mais o 12 também, que é o que eu tô fazendo. Então eu vou somar 8 mais 4 mais 12, mais 8 e mais 12. Lembrando que o 16 que está escrito aqui é esses dois somados, tá, gente? E isso vai me resultar, por fim, então, num perímetro de 44 centímetros, certo? Então, sempre que vocês receberem, né? A gente está trabalhando com perímetro, gente, desde lá do 6º ano, até um pouco antes ainda você já vem em perímetro. Então, assim, agora os exercícios, os probleminhas de perímetro, não vão ser mais que nem o exemplo de número 1. Calcule o perímetro do quadrado. Não. Vai ter sempre essa parte que você precisa fazer uma análise, você precisa identificar o que está faltando, qual é a medida que está faltando. Olha só essa situação aqui. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma figura
dessa maneira aqui, olha só. Eu sei que aqui é 8 e eu sei que aqui é 6. E aqui ele me disse que é 4 e aqui também é 4, certo? Como que eu vou calcular? Porque eu preciso somar todos os lados, né? Como que eu vou encontrar a medida desses dois lados aqui? Como que eu posso fazer isso? Ué, é bem simples, gente. Esse pedaço todo aqui não vale 6? Vale 6. Se eu tirar esse pedaço que vale 4, aqui tem que... faltam 2, né? De 6 para 4, faltam 2. Mesma coisa aqui. Esse pedaço aqui todo não vale 8? 8 para 4, faltam 4. Então, significa que esse pedacinho vale 4 e esse pedacinho vale 2. Eu sei que o meu desenho não está muito proporcional, mas a ideia é essa, tá? Eu tenho que analisar a minha figura e ver quais informações que eu tenho e quais informações faltam, para daí eu poder resolver o meu exercício. Não é eu simplesmente chegar, por exemplo, aqui na figura, aí, perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele me deu 8, 6, 4 e 4, vou somar isso, resposta, pronto. Não. Se é a soma de todos os lados, eu preciso que todos os lados estejam aparecendo. Quantos lados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 4 números e eu tenho 6 lados, tem coisa faltando aí. Então, vocês têm que fazer esses cálculos com atenção, tá? É uma coisa simples, sim, é só somar. Olha só, que coisa mais fácil, é só somar os lados. Sim, mas você tem que fazer com atenção, tem que somar todos os lados do seu desenho. Independente se todos os lados têm valores ou não. Você vai ter que descobrir daí. Quem tá faltando valor, você vai descobrir o valor que você tem. Então, cuidado, tá, gente? Façam o exercício com calma. Leiam com atenção. Leiam o que a pergunta está pedindo. Às vezes, a pergunta nem está pedindo perímetro. Às vezes, a pergunta já te deu o perímetro. Então, às vezes, por exemplo, o perímetro da figura é 35. O perímetro do triângulo aqui é 35. Esse lado vale 10, esse lado vale 8, sei lá. Quanto que é o lado que está faltando? Essa conta não vai fazer sentido. Mas a ideia é essa, vocês entenderam. Quanto é o valor do lado que está faltando? Sendo que o perímetro é tal. Então, leiam a pergunta com atenção. Vocês precisam entender o que está sendo pedido no exercício para vocês poderem calcular da maneira correta. São só continhas de mais e menos, mas a interpretação aqui vai ser importante, tá? Vocês já estão aí no 8º ano, né? No caso, vocês já precisam entender todas as funções aí que vocês já estudaram. Então, vocês já estudaram bastante sobre isso. Agora, não é mais o beabá, não é mais o simplão, não é mais calcule o perímetro do triângulo, sendo que um lado tem 3, outro é 4 e outro é 5. É só somar os 3 lados. Não, você vai ter que fazer uma interpretação do exercício, ver o que ele está pedindo, ver o que ele tá te dando, cuidar com as unidades de medida. Então, todos esses fatores precisam estar aí junto na sua análise da atividade, tá? Então, cuidado, tá, gente? Eu sei que às vezes parece que você vai lá, perímetro, eu já estudei isso, já vi um monte de vezes, é muito fácil, muito fácil. Mas façam com cuidado, tá? Façam com calma. Vocês precisam ler e entender o que o exercício está pedindo, ok? Espero que tenha ficado clara essa nossa revisão aí sobre o perímetro, né? Nós vamos entrar no estudo das áreas nas próximas aulas, mas é sempre bom relembrar o que é o perímetro para vocês poderem aplicar aí durante os exercícios, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm disponível e de consultar o material também que vocês têm aí para vocês, tá certo? Eu encontro vocês na nossa próxima aula.